Seja muito bem-vindo. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Que o Senhor te use como sempre. E nos abençoe como nunca. A igreja diz amém. Presidente de Deus. Pastor. Glória a Deus. Salve, amado Cristo, com a Santa Paz, Senhor Jesus. Louvado seja Deus mais uma vez, está ministrando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos para a glória e a honra do nome de Jesus. Você que tem a Bíblia nas suas mãos, o exemplar, abre no Evangelho que Jesus Cristo escreveu no evangelista Lucas, capítulo 11, do versículo de número 33. Evangelho que Jesus Cristo escreveu o médico Lucas, evangelista Lucas, capítulo 11, do verso número 33. Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, por estar mais uma vez na casa do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz dessa forma: e ninguém acendendo a candeia põe no oculto debaixo do alqueire, mas no velador, para que ao que entrarem vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo pois o olho simples, também todo o corpo será luminoso, mas se for mal, também todo o corpo será tenebroso. Vê pois com a luz em ti, não sejam trevas. Se pois todo o corpo é luminoso, não tendo trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Feche meus olhos, aleluia, só acrescentando a oração que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, Deus meu Pai, soberano tu és, o Senhor na terra, Pai. Nesse momento, Pai amado, está aqui a tua igreja, Pai amado, atenta para ouvir a tua palavra. É necessário, Pai, como diminua o Senhor cresça, para que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor Jesus, ó Pai amado, de mim eu não tenho nada, mas o Senhor tem a palavra de vida eterna. E nesta noite, Pai amado, Pai, usa-me, Pai, como flecha no meu arqueiro. Fala com a tua igreja de maneira soberana, para que se cumpra o seu propósito. Assim, Pai, nós pedimos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, aplaudindo a Jesus Cristo. Quando eu estava buscando a palavra do Senhor para ministrar nesta noite, uma palavra muito conhecida por alguns, e o que me deixa mais feliz, alegre, o que mais me deixa maravilhado em Jesus, Jesus tinha essa simplicidade de pregação. Jesus, ele usava, como eu sempre costumo dizer, as coisas naturais para simbolizar as espirituais. E Jesus, nas suas pregações, ele tinha vários tipos de pessoas, como crianças, idosos, jovens. Jesus tinha todo tipo de pessoa, e ali ele tinha que usar uma palavra mais clara para o entendimento daqueles. E quando era mais com seus discípulos, ele usava muito em parábolas, e muitas das vezes até o próprio discípulo não entendia o que Jesus estava querendo dizer. Mas quando era para a multidão, ele jogava de uma forma mais clara, usando as coisas naturais para simbolizar as espirituais. E aqui é uma delas que ele se depara com a multidão, falando com aquele povo e falando a importância de uma luz que ilumina toda a sua casa. E você sabe que isso aí, ele começou a dizer de uma forma de metáfora, quando ele coloca, aleluia, que nós, os olhos, quando nós contemplamos algo que é bom, o nosso corpo todo será luz. E você tem claro, você sabe, você é biblista, que Jesus tinha especialidade em fazer isso como ninguém. Jesus sempre fazia isso de uma forma clara, para que o povo entendesse aquele homem, aquele filho de José, ou aquele nazareno, que ali para muitos, aleluia, simplesmente um carpinteiro, mas que ali já trazia de uma forma sabedoria intensa. E aqui Jesus lhe traz uma palavra maravilhosa ao tempo de hoje.
Eu só estou dando introdução porque é o que eu sempre costumo fazer nas minhas mensagens. E hoje, aleluia, Deus me colocou essa grandeza, Deus me colocou essa graça, e eu fiquei buscando em cima desse tema, dessa passagem, e Ele começou, aleluia, a alimentar a minha alma, dizendo muitas das vezes a diferença de nós vermos e de nós termos visão das coisas. E eu fiquei ali buscando ao Senhor, porque você sabe que ver simplesmente é o ato de você com a sua vista, captar imagens de uma forma física. Eu aqui muitas vezes estou vendo o celular do meu lado, estou vendo vocês, é a forma de ver, aleluia, que é a parte de, aleluia, totalmente diferente da visão. A visão simplesmente ela envolve compreender, aleluia, muito mais do que superficial. Ela simplesmente ela faz com que você, aleluia, aprofunde e assim, através disso, consiga ter, aleluia, uma ampla estratégia, ou melhor dizendo, uma ampla compreensão das coisas. Pastor Ricardo, não estou entendendo, mas você vai entender o que o Espírito Santo ele quer dizer. E quando eu vejo, aleluia, não é a mesma coisa que eu tenho visão. Porque quando eu estou vendo, eu posso ver esse copo cheio, mas a minha visão pode ser totalmente da sua. Eu posso ver o mesmo objeto, mas não tenho a mesma visão, não tenho o mesmo compreensão, melhor dizendo. Eu não posso ter, aleluia, a melhor definição. E assim é a diferença, aleluia, daqueles que muitas vezes passam pela prova e passam pela luta. Uns veem de uma forma, mas outros têm uma visão totalmente diferente. E quando eu olho aqui, eu comecei a meditar com o Senhor e falando para Deus, Deus, como que o Senhor define isso? E o Espírito Santo foi colocando algo no meu coração. E é bem claro que nós entendemos que Jesus deixou bem claro como eu posso ver coisas, aleluia, boas, iluminar a minha alma, como eu posso ver coisas erradas e também colocar pedras na minha alma. E Jesus deixou bem claro sobre isso. E você sabe que os olhos é a janela da alma. Você sabe que os olhos, aleluia, ele começa quando você quer cobiçar, quando você quer algo, tanto, aleluia, louvado seja Deus, físico, aleluia, espiritual, a gente não consegue ver, mas o espiritual, a gente consegue ter a visão das coisas que Deus tem para mim e para você. E ali o Espírito Santo foi colocando no meu coração, e quando você começa a ver algo, e você começa, aleluia, a entrar na sua mente, e desce para o seu coração. Porque não dizer do Egito, a Bíblia diz assim, que quando Moisés tira o povo, aleluia, israelita, e vai para o deserto, o que eles falam? Eu queria voltar para o Egito, porque lá tinha comida, lá tinha bebida. Eles viram que lá tinha, eles contemplaram que lá tinha, mas a visão era diferente. Enquanto Moisés estava avisando eles para a terra prometida, eles ainda estavam com uma visão turva, uma visão tenebrosa, uma visão de escravidão, uma visão, você entendeu o que eu quero? Uma coisa é ver alguma coisa, e a visão vai além do compreendimento, vai além da aleluia de todas as coisas. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você como você enxerga, como você está vendo a situação e qual é a visão que você tem para a sua vida, para a sua família e para toda, aleluia, a tua família. Qual é a tua visão? Como você vê? E aqui o Espírito Santo me colocou alguns exemplos. Aqui eu começo a minha mensagem, que a palavra é, aleluia, ver ou visão. O que você escolhe como viver? Aqui eu deixo uma pergunta para você. Você quer ver ou visão? Como você escolhe para você viver? Como você quer viver? Pastor Ricardo, essa pergunta é muito simples. Essa pergunta, lógico, é fácil. Você vai entender que não é tão simples assim. Você vai entender que nós passamos por momentos de dificuldades e momentos de alegria. Mas como você enxerga tudo isso? Como você olha tudo isso? E aqui o Espírito Santo coloca, aleluia, quatro fundamentos que estão sobre a nossa vida, pastor Felipe. 4 importâncias. Como muitas vezes você vai chegar e você vai entender, nossa, é verdade. Olhando para esse ponto de vista, eu nunca percebi. Porque é isso que o Espírito Santo faz, para que a gente enxergue, para que a gente tenha uma visão ampla de quem nós somos e aonde nós iremos. Mas pastor, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Porque assim, pastor, você pode olhar, aleluia, louvado a Deus, no Brasil, enxergar e ver de uma maneira, mas a visão é outra. Você pode falar que o Brasil está bom, eu posso falar que o Brasil não está bom.
Você pode falar, aleluia, que os preços estão bons no que você está vendo, mas a visão pode ser totalmente diferente. Está entendendo? Eu posso olhar o mesmo produto, mas eu não tenho a mesma visão. Você está entendendo como que funciona? E é assim que o Senhor coloca esses elementos, esses fundamentos maravilhosos que estão na nossa vida, e como nós estamos, aleluia, vendo e tendo visão. O primeiro que eu aprendo, aleluia, louvado a Deus, é sobre hoje, que é a nossa família. Você olha hoje a sua família, você está vendo ela, mas pastor, mas como assim? Quando eu falo vendo, quando a nossa vida é muito corrida, a nossa vida passa por momentos de, aleluia, de muita correria. Quem aqui não acorda cedo e vai trabalhar e depois volta? Muitas vezes nem vê seu filho, muitas vezes vê uma coisa superficial, pastor Paulo. Muitas vezes o filho quer brincar, ele quer aquela atenção, o marido quer atenção, a esposa quer atenção, e nós estamos vendo a situação passando, e não temos a visão do que nós estamos vendo hoje, do que pode acarretar mais para frente. Porque muitas das vezes, eu preciso dizer para você, que muitas das vezes, quando nós estamos vendo a situação, mas não estamos tendo visão. Isso acontece, aleluia, no meio dos casais, quando as pessoas só vivem debaixo do teto, mas não têm o mesmo amor, porque vivem ali se observando, mas não tem visão do que vai acontecer. Lembra que, aleluia, Jesus falou: como eu estou vendo, aleluia, se os meus olhos forem bons, o meu corpo será luz. Se os meus olhos forem mal, aleluia, meu corpo será trevas. O jeito que eu estou vendo no casamento, meu irmão, pode ser a visão, aleluia, de tragédia de amanhã. Olha, como eu estou vendo meu filho hoje, pode ser a tragédia de amanhã. Mas como eu estou vendo meu casamento hoje, pode ser bênção amanhã. Como eu estou vendo, aleluia, minha família hoje, pode ser bênção amanhã. É assim que funciona. É assim que funciona. Como você está vendo hoje? Pastor, o cara é muito corrido. Cuidado, que a visão do amanhã, aleluia, é assim que eu hoje acordei com essa palavra no meu coração. Chamei os meus filhos da mesa e falei assim: tira uma dúvida para mim, o que vocês esperam para 5 anos se Jesus não voltar? Eles colocaram as suas observações, e isso é curto prazo, e para médio prazo de 15 anos. Eles falaram: pai, eu prefiro assim, assim, assado. A gente sabe que os planos vêm do homem, mas a resposta é de Deus, mas a gente precisa ter, aleluia, ver hoje e ter a visão do amanhã. E eu falei: daqui 30 anos, longo prazo, porque é isso que Jesus me coloca para falar com a igreja. Ele me levantou hoje de manhã para poder colocar isso em você. Como você enxerga hoje, como você está vendo a sua família, e qual é a visão que você tem para amanhã. Você tem esse problema, você nem sabe porque assim, pastor Paulo. Eu preciso falar a Deus. Eu quero ter a minha família da igreja, eu quero ter a minha família louvando, eu quero ter a minha família pregando a palavra, mas eu não consigo ter a visão, aleluia, de fazer hoje, de sentar com ele, ensinar a palavra, de ensinar com ele o louvor, de ensinar com ele, aleluia, fazer as coisas, jejuar e orar, levar as coisas do Senhor a sério. Falar: olha, aleluia, nós vamos para a igreja, mas tudo a Deus, porque hoje nós estamos vendo isso, mas a visão estou vendo amanhã, ele aqui pregando, ele aqui louvando, porque é assim que nós devemos trabalhar. É assim. Por isso que Deus é diferente de você ver e de você, aleluia, ter a visão. Você está entendendo como funciona? Mas pastor, Ricardo, é muito trabalhoso. Como você enxerga hoje a sua família, mas qual é a visão que você tem dela para amanhã? O que você quer dela, isso depende de hoje. Está nas tuas mãos, de você estar ali acompanhando, de você estar com a sua família, de você acompanhar cada passo do crescimento dela, de você estar toda vez ali acompanhando o seu marido, a sua esposa, os seus parentes. Eu estou vendo, está aqui, está sobre o meu domínio, está sobre, aleluia, aqui Deus me está me dando a oportunidade de cultuar a Deus. Hoje a sua família está com você, mas já não sabemos, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer, aleluia, tudo está em nossas mãos. O Espírito Santo está dizendo para você hoje, nessa noite: você está vendo a sua família, ou você está tendo visão do que ela vai ser amanhã? Então você está começando a plantar hoje. Eu acho muito
louvado a Deus, muitas vezes eu fico olhando o Isaac pregando, eu fico vendo a Emanuele louvando de vez em quando, porque eu fico vendo o Isaac louvando, mas ali, meu irmão, todas as vezes eu ensino. Eu não abro mão, eles já sabem disso. Eu falo assim, eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão da minha família. Eu já falo isso sempre a eles. Eu falei, nem que eu tenho que perder o meu emprego, mas eu não perco a minha família. Esse é o meu legado. Eu já falei isso comigo mesmo, Deus. É a minha família. É a minha família. A família é uma instituição que eu falei lá onde eu estava trabalhando. Eu falei assim, se eu não honrar, se eu não defender a minha família, se eu não defender aquilo que Deus me colocou para defender. O presbítero José, falei, Deus, isso é questão de honra. O Senhor colocou como patriarca na minha casa, isso é uma missão. Não é simplesmente eu falei, Senhor, isso é uma missão. Semana passada eu fui para Bauru com Isaac. Semana retrasada eu fui para Matão. Eu falei, eu posso estar junto, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu preciso fazer aquilo que eu estou vendo, mas visando o amanhã. A gente não tinha tempo para a família, para a própria família. A gente não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para o esposo, não tinha tempo para os parentes, não tinha tempo, aleluia, de estar ali desfrutando do momento. Sabe por quê, pastor Felipe? Sabe por quê, presbítero José? Eu estou vendo muito isso, e tendo a visão de coisas que estão acontecendo ao meu redor, está passando. Estou vendo muito televisão. Não estou falando que é errado, pelo amor de Deus, não quero que você deturpe a minha palavra. Estou dizendo qual é o tempo que você tem tirado. É isso que eu estou mostrando para você. O que você está vendo? Porque quando eu estou vendo algo, aleluia, muitas das vezes, algo que não tem conteúdo, que não agrega na minha vida, o tempo vai passando, e a visão do que seria ótimo para mim, amanhã é um afastamento dos meus filhos, afastamento dos netos. Você está entendendo como funciona? É isso que Deus está tentando falar para você nesta noite. Como você está vendo a sua família, como você vê o seu marido, como você vê a sua esposa. Preciso falar, Deus. Muitas das vezes, pastor Felipe, aleluia, louvado a Deus, homem só olha a esposa, só vê, aleluia, o que é benefício para ele, só vê o que é, aleluia, benefício para ele, não vê como ser humano, não vê que você, aleluia, orou e jejuou, muitas vezes buscou por ela, ou vice-versa. Mulher que só, aleluia, só o marido porque consegue satisfazer somente os benefícios dela, só olha o filho, vendo o filho como, mas só dá trabalho. Não, Deus falou que você vê de outra maneira, tem visão diferente das coisas. E o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, é diferente na sua casa, você é a luz na sua casa, você, aleluia, é uma mulher de oração, é uma mulher de intercessão, homem, você é um homem de palavra, você é um homem que luta pela sua família, você é um homem que traz a palavra para dentro do seu lar, você é um homem que vai dizer assim, olha, hoje nós vamos fazer um culto doméstico, hoje nós vamos fazer um devocional, hoje você vai louvar, nem seja um hino, aleluia. Sempre, pastor Paulo, começa com pouco, é assim mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque se você não fazer, Satanás quer cegar a tua família, dizer que isso não vale nada, mas Deus te levantou na terra para ser a diferença na sua casa, porque quando você se coloca na posição, as coisas começam a acontecer, e o nome do Senhor é glorificado em nome de Jesus. Falamos da família, que é aleluia, que Deus colocou para que você entenda. Segundo, nós vamos falar sobre as amizades. Isso não estou falando por ordem, que tem mais valor que menos valor, não. As amizades de hoje, pastor Paulo, é o que influenciam amanhã. Amizades minhas, amizade dos meus filhos. Tem horas que Deus tem que fazer um processo seletivo. Eu sempre falo isso para Deus em oração. Deus, coloca na vida dos meus filhos aqueles que vão agregar, amizades que vão agregar eles, que não vão tirar eles dos teus mandamentos. Amizades na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração, porque tem coisas, quando nós vemos amizades
irmã Nádia, muitas das vezes, gente, por mais que seja aquele amigo, por mais que seja aquela amizade, por mais que pastor Ricardo, ele é um amigo desde a infância. Pastor Ricardo é amigo desde a infância. Mas muitas das vezes está tirando você do culto. Muitas das vezes está tirando você da família. Muitas das vezes está tirando você do casamento, dizendo assim: olha, para quem é que insistir no casamento? Você está entendendo? O como você vê e qual é a sua visão do amanhã. Amizades que não agregam. Você sabe, você entendeu? Quando nós passamos por ciclos, você sabe que muitas das vezes a amizade vão se mudando, você sabe disso. Quem aqui não foi de escola e você nunca falou com você, olha, você é amigo dele? Olha, nós somos parceiros, se nós sairmos, cada um se iniciou, mas vamos manter contato? Não teve? Não teve nada. Uma hora ou outra você comunicou e depois esqueceu, outros ficaram. Não é assim que funciona. É que nem ônibus. Ônibus não sobe, outros tem que descer no ponto. E muitas vezes a gente mesmo, o pastor Felipe é o motorista, o presidente José, a gente não quer fechar a porta de casa dos outros descerem. Preciso falar. Aquelas pessoas que não agregam na sua vida, está colocando em você, aleluia, coisas que não agregam. E você não quer que desça no ponto. Eu sempre falo, a vida é como se fosse um ônibus, deixa a pessoa descer. Se Deus permitiu, porque Deus é o motorista. Deus é o motorista que está falando para você. Vai chegar amizade na sua vida, que você vai entender mais por que ele saiu, por que ele não responde o zap mais, porque Deus está falando para você: eu tive que fazer ele descer, eu tive que fazer ele descer, porque ele não ia negar, ele ia atrapalhar o meu relacionamento contigo, ele ia atrapalhar a minha, aleluia, intimidade com o seu marido. Eu tive que fazer ele descer, mas não esquenta, aqueles que descem, outros sobem, outros sobem. Os Espíritos estão dizendo para você nessa noite: enquanto uns descem, meu irmão, você não vai ficar sozinho no ônibus. Deus vai colocar outros para te ajudar, mas vai chegar um ciclo, ele vai descer também, e vai subir outro, e continua a nossa vida, mas Deus sempre vai estar no controle, descendo pessoas e subindo pessoas para te ajudar e chegar ao seu destino. Porque se depender de nós, pastor Felipe, irmão Fernando, a gente não abre a porta de trás. A gente não abre a porta de trás do ônibus. Mas é de longa data. É de longa data. Meu irmão, tem pessoas que não estão preparadas para o novo ciclo. Tem pessoas que não estão preparadas para uma nova era que Deus está fazendo na sua vida. Ela consegue alcançar um nível de espiritualidade só daqui, ó, porque para ela é muito, e ela vai começar a falar assim: nossa, besteira, como isso aconteceu? Vai começar a colocar inveja. Você entendeu como que funciona? Aí Deus coloca outros que têm o mesmo nível de espiritualidade. Nossa, que bênção, que Deus continua. Aí é assim que funciona, é assim que Deus faz. Deus nunca vai deixar você sozinho. Mas a gente, eu preciso falar, mas a gente insiste, fica com a mesma vida, com enxergar as mesmas coisas e não ter visões diferentes. Deus está falando, essa amizade, eu estou falando para você, aleluia, tenha visão de o melhor. Eu sempre falo isso comigo, irmã Nádia, aleluia, eu gosto de andar com pessoas vitoriosas, com pessoas que têm mente, aleluia, louvado a Deus, mente, aleluia, pessoas vitoriosas. Teve um dia que eu estava no meu trabalho, meu irmão, tinha um cara lá, só Deus na causa. Ele chegava para mim toda hora reclamando. Eu falei para ele assim: irmão, fala uma coisa para mim. Ah, esse serviço está ruim, esse negócio está ruim. Eu falei: fala uma coisa para mim. A empresa prometeu algo para você e não cumpriu. Ela falou assim para mim: não. Então você está reclamando do salário? Se você não passou pela entrevista, eles não foram claros no que você receber? Não reclamam para mim. Eu falei para ele: se reclamava, eu sempre tentava fugir, porque isso, meu irmão, contamina. Quem reclama muito contamina, meu irmão. Aí eu falei para ele: Fernando, faz uma coisa. Eu falei: ou pede a conta, ou continua trabalhando
trabalhando para você, aleluia, louvado de Deus, tem visão diferente, porque você está enxergando só hoje. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Muitas vezes a amizade joga você para trás. Eu gosto de andar com pessoas que têm a mentalidade de crescimento, mentalidade de vencedor, para falar para você: olha, não importa o que você está passando, eu sei que Deus vai mudar a sua vida, eu sei que isso que está passando no Brasil não importa, mas Deus vai operar de maneira soberana, não apenas para tentar jogar você para baixo. E muitas vezes, pastor Felipe, é até difícil, meu irmão, quantas pessoas que entram no próprio trabalho, aleluia, enxerga só hoje, só reclama do serviço, só reclama daquilo que faz, mas não tem visão assim: olha, eu vou estar aqui, mas eu estou pensando, aleluia, em fazer uma faculdade, estou pensando em virar chefe, estou pensando, não, porque isso é mentalidade, meu irmão, de pessoas, meu irmão, que já desistiram, de pessoas que já se entregaram. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: vai ter pessoas que eu vou tirar da sua vida, não adianta você insistir, não adianta você teimar, é eu selecionando, aleluia, o trigo no meio do joio, mas eu vou fazer a obra e você vai chegar lá. Porque é tipo de pessoas, meu irmão, principalmente das amizades, cais também, aleluia, coisas tenebrosas, coisas erradas. É assim que funciona. É assim que funciona. Terceiro, por que não falar eu e você? Falamos da família, da amizade, como eu vejo. Quem é você? Quem é você? Não estou falando do pastor Ricardo, estou falando do CPF, pastor Ricardo. Quem é você? Como você se vê? Porque muitas das vezes, meu irmão, a gente se vê como tão pouco, a gente se vê como uma pessoa tão: ai, cara, nunca acontece nada na minha vida. E Deus está mostrando visões diferentes para você. Se você se vê de uma maneira pequena, que não vai conseguir nada, é essa visão que você vai ter no futuro. Se você vê que você é uma pessoa vitoriosa, não importa a prova que você está passando, mas eu sei que eu vou chegar. É diferente, meu irmão, pessoas com mentalidades diferentes. Você está entendendo? Primeiro eu vejo a situação, eu posso ver a mesma situação que você. Você pode falar para mim: pastor, o país está quebrado. Eu posso olhar assim: não tem problema, eu vou continuar lutando. Eu quero ser isso. E eu falei para minha esposa, falei: Cris, eu vou abrir meu próprio negócio. Eu vou abrir o meu próprio negócio. Por que, pastor, está dizendo isso? Porque um dia eu abri, por falta de sabedoria, de entendimento, acabei fechando. Mas isso não valeu eu. Isso foi em 2016. Isso foi em 2016. Nunca saiu algo do meu coração. Eu falei: Deus, no tempo certo o Senhor me dá ok, para que eu volte de novo. Porque a única pessoa que tem poder de te parar é quando você desiste daquilo que Deus tem para você. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Para de ficar choramingando no quarto e dizer: eu não consigo, eu não posso, porque o inimigo está cegando você, está vendo você enxergar de uma maneira totalmente diferente. Mas Deus está mostrando uma visão totalmente ampla. Você lembra de Abraão, quando ele pega em Gênesis 15, aleluia, Deus leva ele para fora da tenda, aleluia, porque ali a visão dele, o enxergar dele é muito limitado, pastor Felipe. Como você se enxerga? Quem é você? É uma pessoa valente? É uma pessoa corajosa? Uma pessoa determinada, uma pessoa ousada? Ou uma pessoa que só reclama? Ou uma pessoa que só vê a vida de uma maneira que... Porque muitas das vezes, meu irmão, você só olha a dificuldade, porque você não olha, você não tem a visão do mundo. Quando você entrar no hospital, quando você entrar em lugares vazios, quando você olhar numa visão ampla, você vai ver que a sua vida não é mais difícil. Você vai ver que se tira nem perto. Tem pessoas que passam por problemas piores, mas tem visões diferentes da vida, tem visões diferentes daquilo que Deus quer para ele. Fica
fica chorando, se sentindo vítima. Deus não se incomoda em que você está sentindo de vítima. Deus, Ele vai te levantar quando você se arrepender e dizer assim: é verdade, Senhor, eu vou me levantar. E quando você se pôr na posição que você deve chegar, Ele vai te levantar e vai fazer você chegar. Mas como você te vê? Como você vê você? Não estou falando como o seu marido te vê, eu estou falando como você te enxerga. Muitas das vezes, meu irmão, aleluia, louvado seja Deus, é difícil ter essa pergunta, é difícil ter essa análise, mas Deus está falando para você nessa noite, como você se vê e qual é a visão que você quer. Quem é você daqui 5 anos se Jesus não voltar? Eu vou ficar na cadeira de Jesus chamando você, aleluia, para fazer a obra. Quem é você? Quem é você? O Espírito Santo está falando para você nessa noite, muitas das vezes, pastor Felipe. É fácil de a gente apontar, explicar quem são os outros, mas tem uma dificuldade para explicar. Quem já não passou por uma entrevista de emprego e falou assim: fale mais sobre você? É difícil, meu irmão. Você fica enrolando. Não, você não sou. Não, você também. É muito difícil. É fácil falar dos outros. Como é o João Paulo? Eu sei falar com ele. Sei falar com o Felipe. O Felipe sabe falar com ele. Mas como é você? Como você avalia? O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: como é você? Como você vê? Qual é a visão que você tem? Como você se vê? E você sabe que a pior mentira, pastor Felipe, é mentir para mim mesmo. É falar que eu sou corajoso, mas não sou. É falar que eu sou lutador e não sou. É falar que eu não reclamo das coisas, mas reclamo de tudo. O pior mentiroso é esse, quando ele mente para ele mesmo, porque aí ele vai continuar, sabe como? O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: patinando todas as vezes, porque ele não consegue enxergar a realidade, não tem a visão das coisas. Lembra que eu falei que a visão é envolver, é um envolvimento de compreensão das coisas mais profundas? Lembra que eu falei? Porque pior que você mentir é mentir para você mesmo. Falar que você ora, mas não ora. Essas palavras. O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: como você se vê? É uma pergunta que você vai levar para o resto da sua vida. Como você se vê? Eu estou falando para os outros te avaliarem. Como você se vê? E o último passo que eu aprendo, que é globalizando todos esses textos que eu falei. Como você vê a Bíblia, a palavra e a oração? E qual é a visão que você tem dela? Sabe por que muitas das vezes, pastor Paulo, eu não tenho muita... Eu vejo a Bíblia de uma maneira, porque você pode ver a Bíblia da maneira diferente da minha, mas a visão é diferente. Aí a oração é da mesma forma. Se eu vejo a oração como uma coisa superficial, a minha visão é o quê? Orar pouco. Se eu vejo a palavra como um livro normal, a minha visão é ler pouco. Você está entendendo como funciona? Se eu vejo algo raro na minha mão, eu valorizo todos os dias. Quando eu vejo a oração de uma maneira maravilhosa, é uma comunicação de eu com Deus, a minha visão é diferente. Eu estou orando todas as vezes. Se eu vejo a oração de uma maneira supérflua, totalmente, aleluia, uma forma natural, de falar, eu, pastor Paulo, não, a oração passa disso. Enquanto muitos ficam maravilhados em falar com o presidente, enquanto muitos ficam maravilhados em falar com pessoas importantes, você está falando com Deus em toda a terra, com Deus que criou todas as coisas, aleluia. Você está falando com aquele que não foi
criado, mas formou, com aquele que não foi criado, mas tudo criou, que apenas uma palavra Deus se fez. Então, meu irmão, a oração não é como muitas vezes você vê. A oração, aleluia, é um ouro, algo que eu nem consigo expressar, mas é algo que você tem que, aleluia, ter visão e colocar em prática na sua vida. A oração é isso. A palavra é isso. Como você vê? Como você vê? Por isso que não é palavra. Por isso que não é palavra. Mas eu preciso falar, pastor Felipe. A gente dá mais importância aos status que está no WhatsApp. Missionário Cristina. Ainda mais importância às coisas que vêm no Facebook. E aí, lembra que eu falei lá atrás? Como você se vê, irmão Ivone, como você se vê, é a visão da manhã. Presbítero José, você está entendendo? Se eu vejo mais, dou valor para aquelas coisas, eu vou estar, aleluia, dando visão para ela. O Espírito Santo está dizendo para a igreja nesta noite, para encerrar. A igreja do Senhor, como você está vendo a palavra? Você leu a palavra hoje? Você leu a palavra ontem? Você leu a palavra semana passada? Como você lê a palavra? Meu irmão, não é o livro normal, não é o gibi da Mônica. Meu irmão, não é o livro que você encontra muitas das vezes, que você vai, antigamente, alugar lá na biblioteca da sua escola. Aquelas palavras passam. Como você enxerga a Bíblia? Como você vê a oração? O Espírito Santo está dizendo para você essa noite. E por isso nós não oramos. Esse dia não estava no escrito, mas Deus colocou agora falando no ouvido. Como você vê o culto? Como você vê o culto? É como você adora. Como você vê o louvor? É como você louva. Se você vê a importância do louvor, de glorificar a Deus, você vai adorar mais ainda. Como você vê, aleluia, em cada culto. Eu vejo, eu estou falando por experiência minha, o Espírito Santo está colocando para dividir com a igreja. Eu vejo cada culto, meu irmão, como se fosse, aleluia, pode ser o último. Aleluia. Pode ser o último. Eu não posso deixar para amanhã. Como você vê o culto, é que a gente, eu preciso falar, Senhor, é que a gente vê como se o amanhã tivesse em nossas mãos. Hoje eu estou cansado. Hoje eu estou cansado. Tem hora que é difícil, meu irmão. Eu sei que não é fácil. Tem hora que a gente está esgotado. Eu entendo perfeitamente isso tudo. E Deus sabe de tudo isso. Mas como nós entendemos nosso culto, como nós vemos nosso culto, como nós, aleluia, temos a visão, como nós vimos a ceia, qual é a visão que você tem da ceia? Eu falo porque Deus está colocando para dividir com a igreja. Como eu vejo a ceia, meu irmão, não sei você, cada um tem você, pode ter visões diferentes. Então vejo a ceia, eu tenho comigo, tá? Toda a ceia, não comigo. Eu lembro que um dia eu vou estar lá com Jesus. É essa a visão que eu estou compartilhando com vocês. Mas pode ser que o pastor Felipe tenha outra visão. Não quer dizer que seja errado, não. Eu estou dizendo, como você vê as coisas, é como você tem a visão, como você entrega. Você está entendendo? Se eu vejo que o meu trabalho é importante para mim, eu entrego mais. Você está entendendo como funciona? Se eu vejo que o trabalho não é tão importante para mim, eu entrego o resto. Você está entendendo como funciona? Aquilo que eu vejo é aquela visão que eu tenho, é aquilo que eu entrego. O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite. Como você vê aqui, assim, as minhas mensagens, meu irmão, eu sinto como se fosse o primeiro dia que eu estou pregando, porque a maneira que eu estou vendo é a maneira que, aleluia, a maneira que eu estou vendo hoje é a maneira que eu vou entregar, a minha visão do amanhã. Aleluia, louvado a Deus, foi Senhor, me ajuda a pregar. É sempre aquela friozinho da barriga, não sei se você tem ainda, é aquele friozinho da barriga, a perna começa a ter um pouquinho. Por quê? Porque isso, meu irmão, eu consigo ver como algo importante. Eu vejo a pregação como algo, aleluia, que Deus me deu a oportunidade de pregar, de poder estar aqui falando do amor de Cristo para a igreja. Não é simplesmente um conto, não é simplesmente uma historinha, não. É algo que
salvação é algo importante, é uma joia, é algo que precisa ser transferida. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para a igreja? Aquilo que você vê é muitas vezes aquilo que você entrega, é a visão do amanhã, mas sabendo que tudo que você vê hoje, aleluia, Deus vai, aleluia, louvado a Deus, entregar aquilo que você está enxergando. Está isso. Aqui encerra, mas já percebe. Como você vê a palavra? Como você vê a oração? Como você vê o jejum? Como você vê, aleluia, louvado a Deus, a comunhão com os irmãos, o culto? O culto. Ah, pastor Ricardo, entrega o melhor culto. Entrega o melhor culto. Entrega a melhor oração. Enxerga ela de maneira diferente, de uma oportunidade única, que muitos queriam estar no seu lugar, mas não pode estar. Muitos queriam estar aí onde você está, mas não pode estar, porque vê o mundo de uma maneira diferente. Vê de uma maneira diferente. Um dia eu vou, outro dia eu não vou. Um dia eu faço, outro dia eu não faço. Como você vê? Como você vê? Como você enxerga? Eu posso chegar para o João Paulo aqui e falar para ele: João Paulo, como você enxerga o culto? Pode ser diferente do Espírito de José. Pode ser diferente. O Espírito Santo aqui para colocar, ver com visão. Escolha como você quer ver, como você quer viver. Só vendo as coisas ou tendo visão do melhor para o amanhã. Como você quer compreender e dizer assim: não, Deus, obrigado pelo meu filho estar comigo. Obrigado pela oportunidade de manhã. Obrigado pela minha esposa estar do meu lado. Isso é ver e ter visão. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelo carro. Obrigado pela casa. Obrigado pelo salário. Como você vê? É a visão do amanhã. Como você enxerga? O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: não enxergar. Como você enxerga? Como você enxerga tudo isso, as amizades, você mesmo? Nossa, pastor Ricardo, que palavra difícil. Não. Muitos sofrem hoje, porque muitas das vezes lá atrás vemos de uma maneira totalmente diferente. Não deram atenção para os filhos. Muitas vezes a família que se destruiu. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se os olhos forem maus, o seu corpo será as trevas. Se você somente se atentar nas coisas da terra e deixar as importantes como é agora, cuidar de mim, cuidar da minha família e selecionar minhas amizades. Você, mulher, precisa cuidar de você. Homem, precisa cuidar de você. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa de atento. Você precisa de atento. E aqui encerra. Se pode de pé, por favor. Eu sou uma pessoa. Eu tenho os meus princípios e valores. Princípios e valores não são negociáveis. Não se negocia. Princípios e valores não se negociam. Quando a Alice, ela veio para mim assim: cara, eu preciso isso. Nós conversamos, porque eu tenho ouvido, coisa minha, estou falando de mim, que a minha família é mais importante. Teve um dia que eu estava na Clavinha, pastor Paulo, e eu fiz hora extras. Aí teve um dia que eu separei aquele tempo para a minha família. Eu sou uma pessoa que eu tenho decisões a ser tomadas.
Aí o meu chefe, meu supervisor, melhor dizendo, falou: Ricardo, tem como você fazer mais hora extra, mais 12 horas, amanhã, sábado? Você vê como eu esqueço. Eu falei: não vou fazer. Mas você está querendo virar operador. Eu falei assim: ó, o que vocês combinaram comigo, eu fiz. Sim, sim, ou não, não, eu fiz. Eu dei a minha palavra e honrei. Amanhã eu vou estar com a minha família. Não mais você. Esquece. Se quiser tirar de operador, não tem problema. Prefiro que perca o cargo que perder a família. Quem anda comigo sabe, minha esposa está aí, quem anda comigo sabe. Por isso que Deus está falando para você ver as coisas de maneira diferente. Eu não abro mão da minha família. Não abro mão de mim. Eu não abro mão de mim. Eu não abro mão. E deixo Deus selecionar minhas amizades. Que são poucos, né, pastor Paulo? Não está com 3, não, pastor 2, normalmente é assim, né? É assim. E quando Deus chega, coloca outro. E você fica chorando: meu Deus. Não, Deus coloca outros. É assim, porque Deus vai te ajudando. E eu vejo a Bíblia de uma maneira diferente. Eu vejo a Bíblia como algo espiritual. Você só vai enxergar algo espiritual na Bíblia quando chegar o tempo do livro de Amós, quando ele fala: chegar fome e sede na terra. Não fome de bebida nem de comida. Amós capítulo 11, 8, versículo 11. Mas fome da palavra. Vão procurar do Oriente até o Ocidente e não acharão. Livro de Amós. Aí você vai dar valor. Você vai dar valor nas orações, quando muitas das vezes a nossa família está enferma, a nossa família está entubada. Aí você vai falar: orem por mim. Aí você vai ver que a oração tem muito valor. Você está entendendo o que Deus quer dizer para você? Feche seus olhos, eu vou orar para poder passar para o nosso irmão Diácono João Paulo. Senhor, Deus meu Pai, soberano tu és no céu e na terra. Muito obrigado, Pai, por esta palavra viva e maravilhosa. Do jeito que nós vemos, Pai, é a nossa visão do amanhã. Ver, Pai, com visão, o que nós escolhemos, Pai, como viver. Somente vendo as coisas passar, o tempo passar, e nada a fazer, e sabendo que lá na frente, Pai, as coisas são piores, ou nós vamos mudar a nossa atitude, ver de uma maneira diferente. Ou enxergar que a nossa esposa, que o nosso esposo, que os filhos, ó Pai, são algo maravilhoso, Pai. As amizades que o Senhor tem que colocar em nossas vidas são para acrescentar, Papai. E aquelas que são, Pai amado, para tirar do caminho que o Senhor venha tirar, Pai. Mas tem que colocar outros, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa oportunidade. Obrigado por esse culto, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo pastor desta obra. Obrigado, Pai, pelos obreiros. Obrigado, Pai, por cada um aqui assim, Senhor. Obrigado, Pai. Nós só agradecemos, Pai, que nós vemos, ó Pai, aleluia, um privilégio de estar na tua casa, a oportunidade de estar na tua casa. E assim nós agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Deus é fiel, viu? Eita, Jeová. Glória a Deus. Com Maria Madalena, chorando junto ao
Deus.